Família 78. Tô sumidaço do canal. Perdi minha mãe há uns 10 dias. Dona Dalva foi descansar com o Senhor nosso Deus. E eu acabei ficando em silêncio durante esse período, porque eu não tenho nenhum objetivo de viralizar um assunto como esse, que é tão sério, que é tão pessoal. Então eu fiquei uns dias aí em silêncio. Até postei no Instagram falando sobre, porque como meus irmãos postaram sobre, né, muitas pessoas vieram me perguntar se minha mãe tinha partido e tal, e pra ser carinhoso, sabe? Pra dar carinho, pra dar atenção. Então, antecipadamente eu já agradeço muito você pelo carinho que você tem com a gente, com o canal, com o nosso dia a dia. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Como é que eu posso ser útil, né? Eu tenho conversado muito com Deus sobre como transformar essa dor em algo que some na vida das pessoas. Eu não tô falando que eu sou o santinho, não, que nossa, como o Rodrigo é um anjinho, tá? Não, tá doendo pra caramba. Eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar no canto, sabe? Mas minha mãe, ela sempre teve uma característica tão forte de trazer a palavra de Deus para as pessoas, e ela foi a grande responsável em apresentar a palavra de Deus para mim. Então, eu realmente acredito que uma forma de eu honrá-la e de trazer uma memória sobre ela de uma forma positiva é como isso pode ajudar outras pessoas e como isso pode aproximar, né? Quando eu fiz a postagem lá no Instagram, foi muito interessante porque teve muitas pessoas que, além de mandar abraços, condolências, carinho, atenção, falaram também: Rodrigo, acabei de passar por isso, acabei de perder minha mãe. Ano passado nós perdemos. Essa semana estamos passando um problema e tal. E isso, meus amigos, talvez, na minha opinião, seja o maior desafio, tá? O maior desafio para quem mora no exterior. Claro que tem a questão financeira, tem a questão de visto, tem a questão de posicionamento, tem um monte de coisa que pode acontecer no meio do caminho, mas de verdade, quem a gente ama, eu acho que é o maior desafio nessa relação. Claro que aí, dependendo das pessoas, isso vai ter graus diferentes, né? Lá em São Paulo, os meus pais estavam travando uma luta muito grande e eu estava ajudando daqui da melhor forma que eu podia, como eu, assim, nesse sentido, eu tenho muita paz no meu coração, porque realmente eu estava muito presente, na forma como eu poderia, do jeito como eu poderia. Estar aqui ajudou muito nesse processo de como eu poderia ajudar. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, se você está morando fora e se você está passando um desafio com a sua família, é que não necessariamente você estar no Brasil, em São Paulo, na mesma cidade, no mesmo bairro, vizinho dos seus pais e tudo, significa que você é mais útil lá ou em outro lugar, tá? Eu não estou falando sobre presença, não estou falando sobre abraço, não estou falando sobre afeto, não estou falando sobre uma coisa que o contato humano nunca será substituído pelo digital, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre responsabilidades e ajudas práticas, né? A Bíblia fala assim: se seu irmão chegar até você e falar que está com fome, não adianta você falar para ele que você vai orar por ele, você tem que ajudar de uma forma prática. Então existem algumas coisas que a gente tem que fazer pelos nossos pais e por quem a gente ama de uma forma muito prática. E eu lembro também que é um outro conteúdo, é um outro formato muito delicado para mim, que eu nunca falei sobre, quando eu perdi o meu sogro. O seu Carlos, ele sempre foi um cara que eu tenho um respeito gigante. Ele me tratou como filho durante toda a vida dele. É um cara fantástico. Eu tenho um monte de vídeos gravados quando ele veio pra cá e a gente gravou juntos e tal, mas eu nunca tive força de pegar aquele material e produzir um vídeo, falar sobre, tá? Mas aí eu quero citar um pouco sobre isso agora nesse vídeo. E eu e a Paty, nós ajudamos muito todo o processo. Meu sogro teve um câncer que ele lutou durante muitos anos e que no final foi muito complicado. Mas olha só como Deus é bom. Graças a inscritos como vocês,
surgiu uma enfermeira-chefe, que inclusive eu tô marcando para falar um oi para ela, que ela tá aqui agora em Orlando, e ela nos ajudou tanto no processo de acompanhamento do meu sogro, de saber como ele tava e tal, e que eram informações que a gente não conseguia obter de quem tava em São Paulo. Então olha que, sabe, não é... Eu vou parar aqui para conversar com vocês, peraí. Então o ponto é, não necessariamente tem a ver com presença física, sabe? Não necessariamente tem a ver com você estar no Brasil ou não. Tem a ver com você fazer aquilo que você tem que fazer. A nossa decisão de vir para cá, ela sempre foi muito pautada, inclusive com os meus pais, inclusive com o incentivo deles o tempo todo sobre filho. Vocês são uma família e vocês precisam procurar aquilo que vocês podem de melhor para vocês. É lógico que eu sinto falta, claro que eu senti falta, claro que eu gostaria de ter a minha mãe por perto, meu pai por perto, para acompanhar o crescimento do Enzo, as fases da Rafa, eu ter colo, eu estar com ele, sabe? Mas não foi possível. Mas ao mesmo tempo, eu estou em paz, porque eu fiz tudo aquilo que estava nas minhas mãos em relação a esse assunto, e o tempo todo eu estava alinhado com os meus pais em relação ao nosso motivo de estarmos aqui. Então, o que eu te recomendo, se eu posso, baseado na minha experiência, é que converse com seus pais. Se você está longe, converse com eles e esteja presente no melhor que você puder. Eu acho que esse é o lance, sabe? Você pode estar, é o que eu falei antes, você pode estar do lado deles e não ajudar, você pode estar do lado deles e não ser útil, você pode estar do lado deles e não fazer aquilo que precisa ser feito quando precisa ser feito. De novo, né? Quando um irmão te fala, tô com fome, não adianta você falar, vou orar por você. O cara precisa de comida, o cara precisa de algo prático, sabe? Então é um pouco sobre isso. Sobre a partida da minha mãe, tem uns 10, 12 dias isso. Minha mãe já estava com o coração bem fraquinho. Meu pai está internado durante algumas semanas. Meu pai está com Alzheimer muito avançado e chegou no momento que ele já não estava mais conseguindo ter alguns controles de coisas básicas, como fala, comida, necessidades básicas. E eu, meu irmão Thiago, minha irmã Simone, a gente conversou e a gente chegou à conclusão que precisava interná-lo. Minha mãe também acompanhou todo esse processo, sabia de tudo isso, mas depois que meu pai foi internado, isso foi um baque muito forte para minha mãe. Então a gente sabe que todo esse cenário dela também teve um impacto desse cenário do meu pai não estar junto, né? Minha mãe vem de uma outra escola, vem de uma outra realidade, vem de outra forma até de ver a vida, e sem meu pai minha mãe ficou vazia. E é interessante ver como a palavra de Deus nos ensina sobre isso, né? Que primeiro ele, depois todas as outras coisas, incluindo família, incluindo amigos, incluindo vida, incluindo tudo. E eu tive a oportunidade de conversar com minha mãe sobre isso, e isso foi o mais legal, assim. A gente conversou, nós oramos juntos, nós falamos sobre isso, e eu falei, mãe, você precisa se encontrar, você precisa de novo, né, se achar e tudo. Mas aí o coraçãozinho dela não aguentou, e aí o Senhor falou, vem, dona Dalva, vem ficar comigo. Então minha mãe parte com 74 anos, com uma história maravilhosa. Eu não vou chorar nesse vídeo, porque a gente vai guardar aquilo que é bom dela. E eu quero terminar esse vídeo já para falar para vocês o seguinte: se você perdeu a sua mãe, se você perdeu seu pai, ou se você está nesse momento distante fisicamente deles, esteja presente naquilo que eles precisam. Às vezes o que eles precisam não é um abraço, às vezes o que eles precisam é um abraço. Então, se você tem condições de fazê-lo, vai lá e dê o abraço, vai lá e acompanha. Se você não tem condição de fazer isso, ore ao Senhor e peça sabedoria. O Senhor levantou a minha irmã Simone, que foi uma peça fundamental. A Simone foi a minha presença física junto com os meus pais. A Simone, ela foi fantástica em acompanhar, aproximar, cuidar, abraçar, cuidar. E aí eu e meu irmão fomos cuidando de outras coisas no meio desse caminho. Então,
Peça sabedoria a Deus para que Ele mostre como é que você pode acompanhar os seus pais, como você pode apoiar. E não carregue com você nada que não seja da palavra de Deus, tá? Porque é muito comum em cenários como esse as pessoas terem uma depressão muito profunda. E eu tô triste, lógico que eu tô triste. Eu perdi minha mãe. Às vezes dá um choque assim, tipo, putz, perdi minha mãe. É muito forte. Eu tive a notícia quando eu estava viajando com a Patrícia. Nós tínhamos viajado para comemorar nosso aniversário de casamento. E aí eu tive a notícia. Então, o que eu digo para vocês é: tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, é nisso que você tem que pensar, e o Deus de paz estará com você. É nisso que eu creio. E ainda tenho mais uma promessa que me deixa forte para continuar. A Bíblia fala para nós não sermos ignorantes, porque aqueles que dormem no Senhor vão também despertar com Ele. Então eu ainda vou ver Dona Dalva, tá? Eu ainda vou dar um beijo na Dona Dalva, eu ainda vou estar com ela, vou abraçar, assim como o seu Carlos. Então, essa a esperança de um Deus vivo, de um Deus que venceu todas as coisas aqui e que venceu também a morte. E tá guardando ali, ó, minha mãe, meu sogro, tá guardando também aqueles que você já perdeu ali, juntinho dele. Todos aqueles que confessam o nome de Jesus estão ali com ele separado. Então essa é a esperança que vai fazer a gente seguir, tá bom? Espero que ajude vocês de alguma forma. Vou tentar voltar aos poucos. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu tenho o Enzo, tenho a Rafa, tenho a Patrícia, tenho a minha vida, que é bastante importante também, e a gente precisa seguir em frente, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.